Você já parou para pensar que algo tão simples quanto o banho, esse momento aparentemente inocente e reconfortante, pode estar silenciosamente envelhecendo o seu corpo? Pode parecer exagero, mas a verdade é que muitos dos hábitos que mantemos há décadas, quando chegam depois dos 60, já não servem mais ao nosso bem-estar. Eles drenam a vitalidade da pele, sobrecarregam o coração e enfraquecem o equilíbrio, enquanto acreditamos estar apenas cuidando de nós mesmos. Este vídeo é um convite para enxergar o banho de outro modo. Não como rotina, mas como um ritual de saúde e autocuidado. Porque pequenas mudanças, feitas com consciência, têm o poder de transformar o corpo, a mente e as emoções. Imagine aquele momento em que a água quente toca sua pele. O conforto imediato, a sensação de alívio, e ainda assim, algo dentro de você continua cansado. Quantas vezes você sai do banho mais leve por fora, mas ainda tenso por dentro? É nesse contraste que mora o segredo. Às vezes, o que parece relaxar, na verdade, desgasta aos poucos. O corpo tenta avisar, pele que repuxa, tontura ao sair do box, um frio repentino que antes não existia. São sinais sutis de que talvez o seu ritual de limpeza precise ser repensado. E se o banho pudesse se tornar um aliado real da sua saúde? Um momento diário de restauração, onde a água, a temperatura e até a respiração trabalham a seu favor, fortalecendo a circulação, preservando a pele e acalmando a mente. O equilíbrio entre prazer e proteção está ao seu alcance e é muito mais simples do que parece. Convido você a observar seu próprio corpo hoje. Como ele reage à água, ao calor, ao sabonete? O que muda no seu humor e na sua energia depois do banho? A resposta está nos detalhes. E são esses detalhes que vamos revelar juntos. Antes de continuar, se este tema ressoar com você, inscreva-se no canal e curta este vídeo. Assim, mais pessoas poderão descobrir que o autocuidado começa nos gestos mais simples. E você se torna parte dessa corrente de bem-estar e consciência. Fique comigo até o fim, porque nas próximas descobertas você vai entender como pequenos ajustes no banho podem renovar não só a sua pele, mas o seu ânimo, sua segurança e a forma como você se sente todos os dias. Afinal, envelhecer bem não é sobre fazer mais, é sobre cuidar melhor. Era início da manhã quando Dona Lúcia, 68 anos, olhou o próprio reflexo no espelho depois do banho. A toalha nas mãos, o vapor ainda subindo e aquela sensação estranha de que o corpo estava limpo, mas a alma cansada. Ela havia acordado cedo, como sempre, fez tudo o que achava certo, banho quente, sabonete perfumado, a rotina de todos os dias. Ainda assim, o peito parecia pesado e o olhar distante. Era como se o corpo pedisse pausa, mas a mente dissesse, não dá tempo. Quantas vezes isso também acontece com você? Vivemos num ritmo que empurra o cuidado para depois. Acreditamos que autocuidado é luxo, quando na verdade é sobrevivência. No fundo, todos carregamos essa culpa disfarçada, de achar que parar para respirar é desperdício, que relaxar é sinal de preguiça. Mas o corpo sente, a pele reclama, o sono escapa, a paciência encurta. E aos poucos, o que era simples prazer, um banho, uma caminhada, um instante de silêncio, vira obrigação mecânica, sem alma. A boa notícia é que o equilíbrio não exige grandes mudanças. Ele começa em gestos mínimos, quase invisíveis. No modo como você gira o registro do chuveiro, na intenção que coloca ao tocar a água, na respiração que decide fazer mais devagar. Experimente transformar o banho em um pequeno ritual de presença. Diminua um pouco a temperatura, respire fundo 3 vezes antes de entrar e, durante a água morna, agradeça mentalmente pelo corpo que te sustenta até aqui. É simples, mas profundamente restaurador. Quando você muda o modo como se trata, algo dentro se reorganiza. A ansiedade cede espaço à calma, o cansaço dá lugar a uma leveza silenciosa. E, de repente, o espelho devolve não só o seu reflexo, mas a lembrança de quem você sempre foi. Alguém capaz de recomeçar, de cuidar, de florescer, porque o equilíbrio não está nas coisas grandes que você faz de vez em quando, mas nas pequenas que escolhe repetir todos os dias. E essa escolha
pode começar agora. Há dias em que o corpo parece pesado demais, mesmo depois de uma boa noite de sono. O despertador toca, você se levanta, segue a rotina, o banho, o café, as tarefas. Mas algo dentro de você caminha em outro ritmo. É como se o corpo pedisse calma, enquanto a mente continua correndo. Vivemos assim, muitas vezes, presentes fisicamente, mas ausentes de nós mesmos. O corpo fala, mas a gente não escuta. E o preço disso é o cansaço que não se explica, a irritação que vem do nada, o desânimo que se disfarça em costume. Você já sentiu como se estivesse sempre ligado, mesmo em momentos de descanso? Essa tensão silenciosa é o reflexo de uma mente que não encontra pausa. Quando o pensamento não desacelera, o corpo compensa. Músculos rígidos, respiração curta, pele que arde sem motivo aparente. O estresse, embora invisível, mora no corpo, nas costas que doem, no estômago que aperta, no coração que acelera. Às vezes, o maior ruído está dentro. Pare um instante e se pergunte: quando foi a última vez que você simplesmente respirou fundo, sem pressa de seguir adiante? Quantas vezes você entrou no banho apenas para limpar o corpo, mas não as emoções acumuladas do dia? O autocuidado não é só sobre cremes ou exercícios. É sobre presença. É sobre devolver ao corpo o direito de existir em paz. Quando você se permite alguns minutos de atenção, um banho mais calmo, uma respiração consciente, um toque mais gentil na pele, você ensina à mente que está tudo bem, que pode baixar a guarda, que pode parar de lutar por um instante. Experimente algo simples. Antes de entrar no banho, feche os olhos e coloque uma das mãos sobre o peito. Respire fundo 3 vezes, sentindo o ar entrar e sair. Depois, deixe que a água escorra devagar, como se lavasse não só a pele, mas também o peso do dia. Você vai perceber que o corpo tem sabedoria própria. Ele sabe quando precisa de pausa, de calor, de silêncio. E quando você o escuta, a mente se aquieta, o coração desacelera e surge um espaço novo dentro de você. Um lugar de calma, leveza e presença. Porque o verdadeiro equilíbrio começa quando corpo e mente voltam a andar juntos. E isso você pode começar agora mesmo. Certa manhã, Antônio, 73 anos, acordou com o som familiar da chaleira no fogo. O cheiro do café preenchia a cozinha, mas ele permaneceu sentado, olhando para as mãos. Mãos fortes, calejadas, agora lentas, trêmulas. Estranho, pensou. Estou sempre cansado, mesmo quando não faço nada. Foi então que percebeu. Há um tipo de cansaço que o descanso físico não resolve. É o corpo pedindo por algo que o relógio não marca. Um tempo de alma, de presença, de pausa. Vivemos acreditando que a força está em continuar, em não parar, em levantar todos os dias, mesmo quando o corpo protesta. Mas o corpo é sábio. Ele fala quando a mente se cala. Às vezes, a dor no ombro é o peso daquilo que ficou guardado. Às vezes, a insônia é o medo tentando ser ouvido. E em outras, o coração acelerado não é sinal de esforço, mas de urgência em desacelerar. Você já reparou como o corpo muda quando a mente encontra um pouco de paz? O olhar fica mais suave, o passo mais firme, a respiração mais longa. É como se cada célula entendesse o recado. Agora posso descansar. Pequenas pausas, mesmo de segundos, têm poder de reorganizar o que parecia fora do lugar. Um banho mais lento, um gole d'água tomado com atenção, um silêncio entre tarefas. São gestos simples que devolvem presença ao que o hábito tornou automático. Há um fato curioso sobre o coração. Mesmo quando não estamos em movimento, ele nunca para de trabalhar. E ainda assim, ele tem pausas. Microsegundos de descanso entre batidas. É isso que o mantém vivo. Talvez a vida funcione do mesmo jeito. O segredo não está em fazer sem parar, mas em aprender a respirar entre um passo e outro. Naquela manhã, Antônio decidiu algo pequeno, quase invisível. Em vez de correr para o chuveiro e repetir o ritual de sempre, encostou a testa no azulejo frio e deixou a água cair devagar sobre os ombros. Respirou. Sentiu. E naquele instante comum, algo dentro dele se alinhou. Não foi milagre,
nem cura. Foi presença. O começo silencioso de um novo equilíbrio, aquele que nasce quando a gente entende que o corpo não quer tanto esforço, só um pouco mais de escuta. Às vezes, o que mais dói não é o que aconteceu, mas o que ficou preso dentro de nós, aquilo que nunca dissemos, o perdão que não demos, o descanso que adiamos. Há um momento em que o corpo começa a sussurrar o que a mente tentou calar. Chega. Chega de carregar o mundo nas costas, tentando ser tudo para todos. Chega de se esconder atrás da culpa por não ser perfeito, por falhar, por simplesmente sentir. A verdade é que ninguém nos ensinou a encerrar ciclos com ternura. A maioria de nós aprendeu a seguir em frente sem olhar para trás, fingindo que as feridas fecham sozinhas. Mas a cura não acontece no esquecimento. Ela nasce quando temos coragem de olhar para o que ainda dói, com o mesmo amor que desejaríamos ter recebido. Imagine que dentro de você há uma casa antiga, cheia de cômodos, onde memórias se misturam com arrependimentos. Durante anos, você entrou e saiu sem acender as luzes, tropeçando em sentimentos que evitou encarar. Hoje, pela primeira vez, você abre as janelas. O ar entra, a poeira levanta, e no meio da bagunça, algo em você reconhece. O que parecia ruína é, na verdade, terreno fértil para recomeçar. Talvez o medo ainda sussurre: e se eu errar de novo? Mas a coragem responde: tudo bem, agora eu sei me ouvir. A exaustão, que antes gritava por pausa, se transforma em convite ao cuidado. E a autocobrança, que pesava nos ombros, começa a ceder espaço para uma voz mais suave, aquela que diz que você é suficiente, mesmo em construção. A clareza não chega como um raio, mas como o amanhecer, silenciosa, inevitável. É quando entendemos que crescer não é deixar de sentir dor, e sim aprender a caminhar com ela sem perder a ternura. É aceitar que alguns dias serão cinza, e que mesmo assim há beleza no simples ato de continuar. Hoje, talvez o passo mais importante não seja mudar o mundo, mas escutar o seu próprio silêncio. Permita-se respirar fundo, soltar o que já não cabe e dar um pequeno passo, aquele que aproxima você de si mesmo. Pode ser um gesto simples, escrever o que sente, caminhar sem pressa, ou apenas se abraçar como quem diz: eu ainda estou aqui. Porque é assim que o recomeço começa. Não com pressa, mas com presença. Sabe, a vida tem um jeito curioso de nos ensinar. Às vezes é o corpo que fala, às vezes é o coração que grita, e quase sempre a gente só aprende quando para. Por muito tempo, eu acreditei que cuidar de mim era um luxo, que o descanso era sinal de preguiça, que sentir demais me tornava fraca. Até que um dia, o corpo parou de pedir com jeitinho e começou a gritar. O cansaço chegou sem aviso. O sono não bastava mais, e o peito parecia carregar o peso de todos os "tenho que eu repetia todos os dias. Foi ali que eu percebi. Saúde não é ausência de dor, é presença de si. Lembro da primeira vez em que eu realmente me ouvi. Não tinha música, nem meditação, nem luz bonita. Só o silêncio e eu. Sentei no chão da sala e chorei. Chorei por tudo que carreguei, tentando parecer forte. E no meio das lágrimas, algo se abriu. Era como se eu tivesse voltado para casa depois de muito tempo longe. Aquele instante simples me mostrou que o cuidado começa quando a gente se escuta. Mesmo que o que venha do outro lado seja um pedido de socorro. Porque quando você começa a se ouvir, algo muda. O corpo desacelera, a mente clareia e o coração encontra um ritmo mais humano. Não é uma transformação mágica, é um retorno. Um passo de cada vez, um respiro de cada vez, um perdão por vez. Você começa a perceber que o que antes parecia fraqueza é, na verdade, sensibilidade. E que a sensibilidade é o primeiro sinal de cura. Talvez o segredo esteja nas pequenas coisas. Beber água com presença, respirar com consciência, caminhar sem pressa, escrever o que dói. É assim que o caos começa a se organizar. É assim que a vida vai, aos poucos, deixando de ser sobrevivência e voltando a ser encontro. Imagine acordar e sentir que o seu corpo e a sua mente estão do mesmo lado. Que não há mais guerra entre o que você sente e o que você mostra.
que o amor próprio não é um discurso bonito, mas uma prática silenciosa, como regar uma planta todos os dias, mesmo sem saber quando ela vai florescer. E talvez o primeiro passo seja só isso: escolher ouvir o que dentro de você pede calma, fechar os olhos, respirar fundo e prometer a si mesma que, desta vez, vai ficar. Porque o verdadeiro recomeço não começa no amanhã, mas no instante em que você decide voltar para casa. E essa casa é você.